Grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. O assunto é a Série A, é o Brasileirão 2024 que tá perto de encerrar sua 12ª rodada. Você vai deixando o seu like, se inscreve aí no canal, mas deixa o like mesmo, hein? Vamos buscar 50 likes nesse vídeo pelo menos. Vamos falar então da 12ª rodada, que começou nessa quarta-feira. Vitória do Botafogo para cima do Red Bull Bragantino pelo placar de 2-1, vitória de virada. O Lucas Evangelista chegou a abrir o placar para o time de Bragança Paulista e o Botafogo conseguiu buscar a virada, vencendo por 2-1 com 2 gols marcados pelo Eduardo. No primeiro horário de quarta, 7 da noite, o Cruzeiro venceu o Atlético Paranaense por 2-0. O Cruzeiro conseguiu marcar aí com o Gabriel Veron e depois marcou com o Vitinho já no final do jogo. A 5ª vitória do Cruzeiro em 5 jogos do Mineirão, é o melhor mandante da Série A, o Cruzeiro, e por isso está na ponta de cima da tabela. No Alfredo Jaconi, outro bom mandante do campeonato, é a 4ª melhor campanha jogando em casa. O Juventude venceu o Flamengo também de virada pelo placar de 2-1. O líder caiu em Caxias do Sul. Na quarta-feira ainda, na quarta, 8 da noite, Atlético Goianiense e Grêmio empataram por 1-1. O Grêmio pôs fim aí a sequência de 5 derrotas seguidas no campeonato, conseguiu um pontinho sequer, mas um pontinho pelo menos, só que tá 7 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, Teve vitória por Libertadores e tal, mas no Brasileirão são 7 jogos sem vencer. O Grêmio é o penúltimo colocado. Neoquímica Arena, último jogo das 8 horas de quarta, Corinthians e Cuiabá empataram por 1-1. O Corinthians a fórceps arrancou o empate no finalzinho, um golaço, aliás, do Matheus Bidu, pegando o rebote dentro da área, acertando uma cacetada no ângulo do time do Cuiabá. Empate do Corinthians, que segue na zona do rebaixamento, e o Cuiabá vem numa tocada muito boa dentro do Campeonato Brasileiro. Nos jogos das 9h30 tivemos a vitória do Bahia. O Bahia conseguiu vencer o Vasco por 2-1, vitória bem importante do Tricolor de Aço, melhor visitante do campeonato melhor mandante do campeonato junto com o Cruzeiro, 5 vitórias em 5 jogos. No saldo de gols acaba ficando em segundo, mas tem uma campanha exuberante. 2-1 para cima do Vasco, não foi de virada, O Bahia abriu 1-0, o Vasco foi empatar num contra-ataque, depois o Bahia meteu o 2-1 já no finalzinho, gol do Estupinhan. No Heriberto Rios, o Atlético Mineiro venceu o Inter por 2-1 com gol no último minuto, marcado pelo Rômulo, gol muito importante para o Galo, que volta a vencer, estava 4 jogos sem vitória dentro do Brasileiro, e para alívio do Milito, técnico do Galo, conseguindo aí essa vitória bem importante para voltar a olhar para a parte de cima. E no Castelão, o Fortaleza enfiou 3-0 em cima do Palmeiras com 2 gols do Lucero, domínio completo do Tricolor, que vence no Campeonato Brasileiro, tá aí com 3 jogos sem derrota, o momento positivo do Leão. Quinta-feira, a rodada se encerra com o Fluminense e Vitória no Maracanã, às 7 da noite, duelo dos desesperados, pelo menos por enquanto, nesse momento do campeonato, o Fluminense voltando, estreando aí o Marcão, e tem São Paulo e Criciúma também. Tá aí a classificação. Liderança do Flamengo, apesar da derrota, manteve a liderança, só que agora muito acossado por 3 adversários. Que equilíbrio do Brasileirão, a tônica do campeonato, entra ano, sai ano e é sempre parelho, ou quase sempre, Nem sempre, na verdade. O Flamengo tá com 24, esse ano tá bem disputado, pelo menos no início. Segundo o Bahia, também 24, diferença no saldo de gols, 9 para o Flamengo, 7 para o Bahia, bem apertada essa liderança aí. Terceiro lugar, o Botafogo tem 23, 1 ponto atrás só. Quarto, o Palmeiras também 23. O Palmeiras, se tivesse perdido por 1-0 só, que foi o placar do intervalo, o Palmeiras estaria na frente do Botafogo, Acaba perdendo essa terceira colocação por conta do saldo de gols. O Botafogo tem 8, o Palmeiras tem 7, então esse G4 aí com Flamengo, Bahia, Botafogo e Palmeiras, claramente um primeiro recorte do campeonato, porque aí já um pouco mais abaixo, 3 pontos atrás, já vem o Cruzeiro, mais 1 ponto só separando o primeiro e quarto. Então, Cruzeiro em quinto com 20 pontos, é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Sexto lugar, o Atlético Paranaense está com 19, só empatou na rodada, inclusive perdeu o técnico também por isso. Cuca saiu do Furacão. Sétimo lugar, o Red Bull Bragantino tem 18 pontos. Oitavo, o Internacional 17, mais olho no Inter. O Inter tem 10 jogos apenas no campeonato, o campeonato com 12 rodadas, o Inter tem 10, então ele tem 2 jogos a menos que boa parte das equipes. Um jogo a menos que outras e tudo mais, mas é bom ficar de olho no Inter, que ele tem uma campanha de pontos perdidos bem interessante. Pode ser que ele suba nas próximas semanas, nos próximos meses. Nono lugar, o Atlético Mineiro, 17 pontos, voltando a vencer, para alívio lá do Diego Milito.
em nenhum momento balançou no cargo, mas vinha de uma sequência negativa e agora consegue voltar a vencer, e uma vitória muito expressiva contra o Internacional fora de casa. 10º lugar o Fortaleza tem 17 também, diferença aí é no saldo de gols, né? O Inter tem uma vitória a mais que Atlético e Fortaleza, e entre Galo e Leão, diferença no saldo 2-0 pro Galo. 11º Juventude tem 16 pontos, vitória bem importante contra o Flamengo subindo na tabela. 12º é o São Paulo com 15, 13º é o Criciúma com 12. O Criciúma é o time que menos jogou no Campeonato Brasileiro, só tem 9 jogos. 14º o Cuiabá, 12 pontos, 15º o Vasco da Gama tem 10, 16º o Atlético Goianiense 10, zona de rebaixamento. 17º lugar o Vitória com 9, 18º o Corinthians tem 9 também, diferença aí nas vitórias. 19º lugar pro Grêmio, que tem 7 pontos, e o lanterna do Campeonato Brasileiro, Fluminense. Com apenas 6 pontos, o Fluminense está 8 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, vem de uma sequência de 4 derrotas seguidas. O Grêmio está a 7 jogos sem vencer. A dupla tricolor vai mandando muito mal nesse início de campeonato. O alento para o Grêmio é que ele tem 2 jogos a menos aí que a maioria das equipes. Ainda tem aí uma campanha de pontos perdidos que não é tão ruim quanto a do Fluminense. Fluminense, aliás, que mandou embora o técnico Fernando Diniz. Vamos aos principais artilheiros da Série A. O William Oliveira, o volante do Vitória, com 5 gols. É o principal goleador, junto do Everaldo, do Bahia, a dupla de Salvador mandando bem. O Everaldo é atacante, o centroavante Pedro, do Flamengo, também chegou a 5 gols nessa rodada. E com 4 gols vem uma galera. O Verratti, atacante argentino do Vasco da Gama, o Gonçalo Mastriani, do Atlético Paranaense uruguaio, o Wesley, do Internacional, também está com 4 gols. Na sequência, o Paulinho, do Atlético Mineiro, Lucas Barbosa, do Juventude, e fechando aí a lista, finalmente, o Martim Lucero, do Fortaleza. Esse foi o resumo da Série A do Campeonato Brasileiro, 12ª rodada rolando, 2 jogos por serem realizados na quinta-feira para a gente fechar a rodada. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, um grande abraço.